que está acontecendo com o dólar? Meu Deus do céu. O que fazer agora que o dólar está caindo tanto desse jeito? A resposta para isso tá nesse vídeo. Fala, seus jovens ascendentes! O negócio é o seguinte, o preço da mula é 120. Brincadeira, agora falando sério. Não é novidade que só no primeiro trimestre de 2022 o dólar já perdeu quase 15% do seu valor. Isso só no primeiro trimestre. Mas o que está acontecendo para isso acontecer com o dólar? Bom, a primeira explicação para isso é a taxa de juros. A taxa básica de juros do nosso país, a taxa Selic, ela está hoje em 11,75%. Isso é um patamar bem alto. E só você tirar o seu dinheiro do país e colocar em outro país em que ele esteja rendendo mais, isso já faz mais capital entrar aqui no Brasil. E ainda por cima o Brasil tem hoje a segunda maior taxa de juros real do mundo, só perdendo para a Rússia. A taxa de juros real é a taxa de juros menos a inflação. Ou seja, é o quanto você realmente ganha, o quanto o seu dinheiro realmente rende, descontando já a inflação. E quando os investidores de fora veem isso, eles trazem o dinheiro deles para cá para ganhar mais, para o dinheiro deles render mais. Por consequência, havendo uma busca maior pela nossa moeda, o real, ela se valoriza. Só que nós temos que olhar essa situação por duas perspectivas diferentes. A primeira é o dólar que está perdendo valor? Ou a segunda, é o real que está se valorizando? Levando em consideração que o dólar esse ano vem ganhando da libra, do euro e de várias outras moedas, a gente pode dizer que, com base nisso, sim, o real está se valorizando. Mas isso tem um porquê. Não é novidade nenhuma que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra nesse momento. E esses dois países são grandes exportadores no nosso mundo. E esse conflito provocou, de uma maneira geral, uma alta nas commodities. Commodities são matérias-primas como óleo, trigo, soja, petróleo. E isso beneficia os países exportadores de commodities. E adivinha quem que é o terceiro maior exportador de commodities do mundo? O Brasil. Mas a gente não pode ficar tão empolgado assim, porque esse capital não é o chamado capital produtivo, ou seja, não tem uma porção de empresa entrando no país, economia girando, economia crescendo. Não é isso, esse capital é especulativo. Deixa eu te explicar. Existem fundos de investimento que investem nos países emergentes, no grupo dos países chamado BRICS. Dois integrantes deles são Rússia e Brasil. Só que, com a Rússia em conflito, isso faz com que os investidores desses fundos tirem seu dinheiro daquele país e aloquem nos outros países. Um deles, o Brasil. Cerca de somente 10 bilhões de dólares já entraram no nosso país só por causa desses movimentos. E se há mais capital estrangeiro entrando no nosso país e uma maior busca pela nossa moeda, isso faz com que o real se valorize. Mas, como eu disse, esse capital é especulativo e pode ser retirado a qualquer momento e realocado em outro país. A gente também tem que lembrar que esse ano tem eleição, o que provoca uma volatilidade muito grande no mercado. Além de também os possíveis aumentos na taxa de juros nos Estados Unidos e as consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia. É muito cedo para a gente cravar algo sobre isso, mas a gente pode se preparar para o que está por vir. Quem ganha dinheiro é quem se posiciona antes. Não adianta você estar no meio da tempestade e querer comprar guarda-chuva. Você deve comprar esse guarda-chuva antes. Da mesma maneira, nos nossos investimentos, nós temos que fazer dessa maneira. A gente sabe que o dólar é a moeda da economia global. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Eu acho que o card está aqui. Todos veem o dólar com segurança e como um refúgio para momentos de crise. No curto prazo, podem haver variações para cima ou para baixo no dólar. Mas, olhando um horizonte de longo prazo, a tendência é que o dólar se valorize cada vez mais. Se daqui a uns anos o dólar estiver a 6, 7, 10 reais, não estranhe, porque a tendência é que isso possa acontecer. Então o que nos basta fazer nesse momento de baixa do dólar é investir em ativos dolarizados, sejam BDRs, sejam stocks, sejam em fundos de investimento que investem em ativos dolarizados, seja em ETF, seja até em Bitcoin, que tem o seu preço aqui pra gente atrelado ao dólar, que sofre influência do dólar. Opções não faltam, opções você tem a rodo, mas é preciso que você bote a mão na massa. E semana passada eu comprei pela primeira vez uma BDR e é isso que eu vou continuar fazendo nos próximos meses, até antes da eleição. Continuar alocando meu dinheiro em ativos dolarizados. Não se esqueça, no longo prazo, a tendência do dólar é uma só, pra cima. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou o Jonathan Jardim, essa é a Jovens Ascendentes e valeu!